Vozes do Marketing, hoje com convidado muito especial, André Barros, gerente de comunicação e diversidade da Ocean. Bem-vindo, André. Bom dia, obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar aqui com vocês. O André, o Vozes do Marketing, ele faz parte de uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERD. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. O André, conta pra gente o que faz a Ocean. Bom, explicando aqui em linhas gerais, a Ocean é uma empresa fornecedora do setor de óleo e gás e ela tem três principais negócios, né? Ela opera ativos de produção offshore, ela tem uma área de manutenção e serviços offshore e também construção submarina, que atualmente inclui a parte toda de descomissionamento. Então, é um player importante do setor de óleo e gás. E trabalha aí com as grandes operadoras de petróleo nacionais e internacionais, especialmente para a Petrobras. O que são ativos offshore? Boa pergunta. Os ativos offshore que a gente chama, na verdade, são as embarcações, né? Então, cerca de 65% dos nossos integrantes, ou seja, dos nossos colaboradores, trabalham embarcado e eles, ou seja, trabalham em alto mar, ali a 200 quilômetros da costa, nesses ativos. Então, quando eu falo ativos de produção, são o que a gente chama de FPSOs, que são grandes navios imensos que produzem efetivamente e armazenam esse petróleo em alto mar. Ah, então vocês fazem isso para a Petrobras. Esse serviço é terceirizado. Exato, exato. A Petrobras faz isso sozinha também com alguns ativos proprietários dela, Sei. mas a gente complementa ali no consórcio de Libra, para Carum e também para 3R, agora que mudou de nome, que se chama Brava Energia. Então a gente tem 3 clientes de produção offshore. Sei. Nesse segmento, né? Sei, e deve ser uma aventura isso, eu imagino. Absolutamente, é um negócio muito específico, com uma questão de segurança que precisa ser colocada em primeiro plano, e com alguns desafios de comunicação, especialmente porque a gente está falando ali com 65%, como eu comentei, de integrantes que trabalham offshore, que tem uma limitação de acesso à internet em alguns momentos, e que também tem, enfim, não tem os canais de comunicação todos de uma pessoa que trabalha no escritório. Sei. Quanto que eles têm de internet? Quando que eles têm de internet e quando que eles não têm? E quantos são? Perfeito. Nós temos cerca de 3 mil integrantes, que são, a gente chama integrantes aqui, mas são colaboradores, enfim, funcionários, Sim. E cerca de 2 mil desses, um pouco menos, 1.900 são de MSO, que é dessa área que eu comentei. Embarcados. Em torno de 1.300, exatamente, 1.300 são embarcados, mais ou menos isso, tá? Tá. E a lógica deles de internet, na verdade, eles usam mais no fim do expediente, obviamente, porque eles vão estar trabalhando num lugar espetacularmente regulado por segurança, enfim, com o uso de APIs, é um risco elevadíssimo. Então eles não podem efetivamente estar com o celular na mão ou então acessar computadores, é um trabalho bastante operacional. Para ter uma ideia, a gente tem pintores, soldadores, enfim, caldeireiros, engenheiros que trabalham para fazer com que aquele ativo, enfim, aquela embarcação opere, funcione e produza o petróleo, e também a gente cuida dessa manutenção desse ativo, né? Então, Sei. de fato, eles não podem ter acesso à internet, até por uma questão de segurança também, o tempo todo. Essa embarcação perfura o pré-sal? Não. Ele só pega de plataforma? Isso, essa é uma boa pergunta para entender. A gente tem ali o processo de produção do petróleo, ele passa por uma série de fases, né? Então, a primeira delas, sendo bem simplista aqui, claro, é a perfuração, Por que é um favor. negócio que a gente tinha até há 2 anos atrás. A gente tinha essa área de perfuração, a gente não tem mais, então é o primeiro processo, obviamente depois de todo o mapeamento submarino e tal. Depois a gente passa por uma fase de lançamento de linha ali, de construção submarina, e depois com a produção desse petróleo. Então, assim, a fase inicial, que talvez seja de perfuração, a gente não tem. É um outro negócio que tem outras empresas focadas nisso. Tá? Mas nós somos a única empresa no Brasil, e talvez a única no mundo, que tem esses outros 3 negócios. Porque geralmente as empresas elas são especializadas num negócio só. Então acaba que a gente tem
produção, construção submarina e manutenção e serviço offshore, o que nos dá para a gente um diferencial competitivo a nível nacional interessante. Esse cabo submarino, o que passa por ele? Petróleo mesmo? Petróleo, água, gás, varia de acordo com a sua finalidade, e aí cada um é para um tipo, mas de modo geral passa alguns produtos para a produção, né? Então o poço é perfurado, essa linha é lançada para que possa escoar, tanto receber quanto escoar esse petróleo desses navios e do poço em si, até chegar aqui, enfim, para a gente utilizar depois no downstream ali, depois do refino, do processo de refino, que é um outro processo. A gente atua no processo, no que a gente chama de upstream, que é a produção pregressa ao refino. Tá bom, antes do refino. Exato, que o refino, quando a gente fala refino, é exatamente para produzir, transformar esse petróleo numa matéria-prima que a gente utiliza, né? A gente não usa petróleo in natura, ninguém compra petróleo. A gente, que eu digo, o grande consumidor, né? A gente usa gasolina, a gente usa o plástico por meio da petroquímica. Então, esse processo downstream, que a gente chama, a gente não atua. A gente, por enquanto, atua só no upstream. O André, e só mais uma curiosidade da produção. Quanto tempo fica um operário destes embarcado? Perfeito, interessante. A escala de trabalho desse profissional é um pouco diferente da usual, né? Das pessoas, por exemplo, que trabalham no escritório. Ele passa uma rotina de trabalho que a gente chama de escala de 14 por 14. Então ele passa 14 dias embarcado direto, inclusive, obviamente, dormindo no ativo, né? Sim. E aí ele sai, ele desembarca e fica 14 dias direto também de folga. Tá? Então, é uma escala de 14 por 14, que também tem todos os seus desafios. Né? Ele fica, enfim, full time lá, 14 dias direto com a sua equipe. E o que faz o gerente de comunicação e diversidade? Que é seu trabalho, é isso? Isso, hoje nós somos uma empresa B2B, né? Nós somos uma empresa business to business, e o meu papel aqui é um pouco integrar a comunicação corporativa de modo geral. Então, está dentro do meu guarda-chuva cuidar da comunicação interna, da comunicação, do relacionamento com a imprensa, do relacionamento em marketing digital e redes sociais, ali da comunicação via redes sociais, patrocínios e produção de eventos, tá? Isso dentro de comunicação. Diversidade é uma agenda que ganhou força nos últimos anos, muito a partir talvez de 2018, aqui na Ocean de 2019 para cá, que é uma agenda que se fortalece a partir das discussões do ESG, né, ali do conceito de preocupação mais focada em meio ambiente, na parte social e em governança. Então, eu cuido tanto da parte de diversidade, como promover políticas de diversidade, de inclusão, de perfis diversos, sejam eles pessoas pretas e pardas, pessoas indígenas, LGBTQIA+, mais mulheres, que é uma indústria extremamente masculina, ainda, né, apesar dos esforços para que tenha uma equidade de acesso maior de homens e mulheres, e também pessoas com deficiência, que eu acho que é um desafio aí de qualquer empresa, inclusive. O André, conta um pouco, vamos começar pela diversidade, tá? Me conta os desafios, quais são os sucessos, os fracassos relativos, fracasso talvez seja uma palavra forte, mas os insucessos, os desafios, vai. Perfeito. Tá? A gente tem alguns desafios. Bom, acho que a questão, primeiro é importante a gente contextualizar que acho que o nosso país, o Brasil, é um dos países mais diversos, se não o mais diverso do mundo, sob todos os aspectos possíveis, né? Uma questão histórica. E nem sempre, e dados comprovam isso até do próprio IBGE, essa diversidade ela é representada por uma série de questões também nas empresas, né? No ambiente de trabalho, seja ele público ou privado. Então, a gente lançou aqui em 2019 esse programa de diversidade e muito focado na atração de talentos, no desenvolvimento de talentos, na garantia, obviamente, do bem-estar dessas pessoas, de modo que elas pudessem não apenas ser atraídas, mas garantissem aqui seu bem-estar na empresa, fossem retidas ali, ficassem, né, a gente conseguisse fazer uma retenção desses talentos e ampliasse para isso a criatividade e a produtividade. Porque quando a gente fala de diversidade, não é que muitas pessoas acham, vai fazer diversidade, vai colocar diversidade pura e simplesmente para ser uma bandeira, militância, enfim. Na verdade, toda empresa quer diversidade, porque, comprovadamente, quando a gente tem mais diversidade, a gente tem mais
produtividade, a gente tem mais criatividade, inovação, que são elementos fundamentais para a nossa indústria de óleo e gás. A gente tem alguns desafios específicos, né? Por exemplo, a atração de mulheres para esse ambiente, ainda é um ambiente majoritariamente masculino, embora a gente tenha esforços grandes nos últimos anos para a condução de políticas, efetivamente, de atração e retenção dessas mulheres. A gente tem uma questão também de raça e etnia. Uma curiosidade é que a nossa indústria, majoritariamente, ela é formada por pretos e pardos. Mas isso não significa... Exato. Mas por quê? É um ponto importante. Porque, basicamente, a nossa operação ela tem posições muito operacionais. Então, quando a gente parte para a percepção desses negros e pardos na liderança, esse número não necessariamente acompanha. Na Ocean, até temos um total de cerca de 32% de pretos e pardos em posição de liderança, o que é, até de acordo com... Nós temos um compromisso com o Pacto da ONU, inclusive, do movimento Raça é Prioridade, de alcançar mais de 30%. Então, a gente tem 34%, 35%. Mas isso não é uma realidade. Então, a gente até celebra, mas, obviamente, a gente quer um número maior. Então, a gente tem 60%, cerca de 55% a 60% do nosso efetivo é formado por pretos e pardos, mas não necessariamente nessa mesma escala, nessa mesma proporção, em cargos de liderança, né? Então, o nosso desafio é exatamente puxar esses talentos pretos e pardos para a liderança. E um outro desafio muito grande é relacionado a pessoas com deficiência. Como tratar a pessoa com deficiência no sentido de inclusão delas no ambiente de trabalho, ainda mais no ambiente offshore. Então, uma ação recente que a gente fez foi exatamente mapear alguns cargos para que a gente não considerasse que nenhuma posição offshore, né, que trabalha embarcado, ela fosse negada para uma pessoa com deficiência. Então, claro que existem algumas deficiências físicas, principalmente, que por uma questão de segurança não dá para serem incluídas ali naquelas posições para um embarque seguro. Mas muitas delas são, né? Então, o que a gente fez foi mapear para saber qual deficiência a gente pode e qual a gente não pode. Então, acho que esses são 3 gargalos importantes que eu diria até que não é só da Ocean, é da indústria de óleo e gás e de energia como um todo. Perfeito. Uma curiosidade, trabalham mulheres embarcadas? Trabalham mulheres embarcadas. É um desafio atraí-las e desenvolvê-las. É um movimento, a gente já assinou um movimento chamado O Mar Também é Delas, em parceria com o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, exatamente para que a gente fizesse um movimento setorial, e aí tem várias empresas, incluindo Shell, Equinor, Total Energies e a própria Petrobras, exatamente para que houvesse um esforço coletivo, um pacto coletivo pela promoção da equidade de gênero, que será assinado, inclusive, nesse mês, na semana que vem, e para atrair, para conseguir trazer mais mulheres, né? Hoje em dia existem mulheres, é uma minoria, também não é uma realidade só da Oceana. Aqui a gente tem cerca de 36% de mulheres em posição de liderança. É um desafio para toda indústria e para toda empresa, mas eu acho que nos últimos anos a gente viu esforços interessantes, tanto da indústria quanto do mercado, para incluir e garantir também essa equidade de oportunidade para as mulheres. Muito, muito interessante. E na parte de comunicação, você faz marketing? Isso, nós somos uma empresa B2B, como eu comentei, Sim. então, mas eu acho que o marketing que a gente faz, ele é muito pautado aqui, talvez, no storytelling de impacto importante, exatamente para apresentar a Ocean. Não é simples entender a Ocean, entender os nossos negócios, especialmente para pessoas que não conhecem. O Employee Advocacy, que a gente faz também para trabalhar a parceria do próprio integrante nessa condução dessas narrativas ali para fortalecimento da nossa marca, e também a gente trabalha muito a autenticidade do nosso propósito. Por que eu digo esses 3 pontos? Porque eu acho que no momento em que a gente fala muito sobre inteligência artificial, sobre criação de narrativas automatizadas, e é claro que a inteligência artificial veio para nos ajudar, para nos trazer ganhos de escala e produtividade, eu acho que esse equilíbrio, essas narrativas reais do ser humano real, elas são fundamentais no marketing, inclusive no marketing de empresas B2B. Né? A Ocean, ela precisa ter uma cara, e cada vez mais ela se aproxima do marketing B2C. Claro que ainda com suas diferenças, mas eu acho que aqui na Ocean, pelo menos, a gente tenta humanizar cada vez mais a nossa comunicação e garantir ali histórias, produção audiovisual com histórias reais. Acho que esse é um dos meus desafios aqui, humanizar a marca para que não seja só uma marca, mas até porque por trás dela existem pessoas, que somos todos nós que fazemos o negócio acontecer.
O André, quando você diz que o marketing se aproxima cada vez mais do B2C, o que significa isso? Então, quando eu digo isso, eu quero dizer que antigamente existia uma diferenciação grande, ainda existe novamente, mas existia talvez um gap maior de diferenciação, pelo menos no meu entendimento, do marketing conduzido por empresas B2B de empresas B2C, né? A gente antigamente fazia ações, quer dizer, as empresas B2C que lidam direto com o consumidor faziam ações muito para envolvê-lo, para conquistá-lo e corretamente, tá? Uhum. Ao passo que o nosso cliente final aqui na Ocean, ele não é o cidadão comum, né? Indiretamente mas assim, não é o Sim. cidadão comum. Quem me contrata não é o André, não é o João, não é a Maria. Quem me contrata são empresas. Então, como que eu mostro para elas de que por trás dessa empresa também existem rostos, que existem pessoas? Então, acho que o marketing das empresas B2B hoje em dia se humanizou um pouco mais. Eu acho que esse é um efeito um pouco, talvez, quer dizer, de uma série de fatores, mas entre eles a pandemia, né? Acho que a pandemia nunca antes, pelo menos na minha opinião, antes da pandemia, a comunicação e o marketing foram levados tão a sério, né? Sem nenhum radicalismo aqui, mas eu acho que acho que ali foi um divisor de águas, pelo menos do ponto da minha experiência profissional de 15 anos, que ali entendeu-se finalmente ali que comunicação era um caminho e que precisava ser trabalhada, inclusive naquele momento para salvar vidas. Então, eu acho que a partir dali a leitura do marketing dessas empresas foi muito na linha, e aqui na Ocean eu claramente percebo isso, foi muito na linha de mostrar que somos pessoas aqui, temos histórias para contar, temos narrativas, e daí a importância desse storytelling mais humanizado, né? Antigamente as empresas B2B vendiam apenas produto, falavam dos seus produtos, dos seus negócios, que obviamente é muito importante, a gente também faz isso aqui na Ocean, mas eu acho que é preciso vender os nossos produtos por meio de um storytelling mais humanizado. E eu acho que pelo menos isso a gente avançou. Legal, André. André, conta de você um pouco. Como é a sua carreira, como você começou e como você chegou a gerente de comunicação e diversidade? Acho que foi um acidente. Na verdade, eu Sempre sempre é. quis ser. Se você me perguntasse 15 anos atrás se eu estaria aqui hoje ou não dando uma entrevista para vocês, enfim, conversando com vocês, eu jamais diria isso. Bom, eu sempre gostei muito de escrever, desde pequeno, e aí eu decidi fazer jornalismo. Eu sou jornalista por formação. Sim. Me formei em 2008 e ainda muito novinho, eu tinha 21 anos na época, o que me coloca num lugar de No privilégio. Rio, no Rio? No Rio de Janeiro, exato, eu sou carioca. Sim. No Rio de Janeiro. E ali eu fiz estágio no IBGE, que para mim foi uma grande escola. Comecei minha carreira no Jornal do Brasil, no extinto Jornal do Brasil, que hoje em Sim. dia não tem mais, mas naquela época era o último, se eu não me engano foi o último ano que circulou impresso. Tá. Me orgulho muito de algumas matérias lá que eu participei. Uhum. Fui trainee da TV Bandeirantes, mas aí em 2011 eu entendi, na verdade, que eu queria migrar para a comunicação corporativa, que é algo Sim. que eu sempre fiquei de olho, e talvez deixar um lado da bancada ali de jornalismo para ir para o outro lado, talvez de comunicação e marketing. Então eu passei por agências relevantes, incluindo a Edelman, que eu sempre comento porque é a maior do mundo, é uma agência de relações públicas independente, com sede em Chicago, lá nos Estados Unidos, enfim, e atendi clientes globais que me deram, talvez foram uma grande escola para eu estar onde eu estou, né? Então, eu sempre acho isso, acho que passar por agência, acho que todo mundo que faz comunicação e marketing entende que talvez a agência não é o caminho, assim, ninguém sonha em trabalhar, né, de pronto ali, pensa, vou trabalhar em agência, mas eu acho que foi uma grande escola. Eu realmente acho que talvez para os jovens, passar por agência seja importante para ocupar uma posição como a minha aqui numa empresa, porque dá o ritmo de trabalho, tem uma experiência multidisciplinar que eu adquiri nessas agências que me fizeram chegar aqui. Por isso que eu digo que não foi necessariamente algo planejado, mas algo que eu gostaria. Eu acho que eu tinha uma ambição de estar aqui onde eu estou. Então, passei a atender clientes grandes como Coca-Cola, Booking.com, GSK, Ball Corporation, que é uma fabricante de latas. E aí, em 2018, eu vim para a Ocean, e aí inicialmente numa posição de coordenação, e aí fui crescendo profissionalmente, abarcando frentes de trabalho novas, inclusive diversidade, que eu não entrei para cuidar de diversidade,
e hoje eu estou aqui. Do ponto de vista de formação, eu sou jornalista, me especializei em jornalismo cultural na UERJ, foi uma pós-graduação de 2 anos, lato sensu, que foi muito importante. Eu acho que também manter o contato com a academia eu acho muito importante. Para mim, eu acho também que foi um diferencial para a minha carreira. Eu sempre busquei me atualizar e também formar opinião, né? Eu acho que para pessoas que seguem comunicação, marketing, relações públicas, publicidade, eu acho que é fundamental estar atualizado, saber das discussões da sociedade dos avanços dos estudos aí acadêmicos. Então, comecei pela UERJ e depois eu fiz 2 MBAs, um de comunicação estratégica e gestão de negócios no ano passado no IBMEC. E estou aqui. Perfeito, André. Só para encerrar, que conselho você daria para os jovens estudando comunicação e marketing na faculdade ainda? Eu acho que, bom, primeiro estudem, né? Assim, se permaneçam estudando, se atualizem. Acho que busquem experiências ali de alguma forma, repertório, para formar um repertório de vocês. Eu acho que pessoas com repertório conseguem ir mais longe, serem mais criativas, especialmente no momento em que a gente vê tanta tecnologia. Eu não estou criticando aqui, eu utilizo bastante, mas tanta tecnologia, tanta tela, tanta informação pré-pronta. Eu acho que garantir que profissionais de comunicação e marketing se atualizem permanentemente, busquem experiências, leiam livros, enfim, consumam conteúdo, qualquer que seja ele, de filme, enfim, viagem. Eu acho que é fundamental para que essas experiências conduzam ali o produto do trabalho que eles vão entregar. Então, acho que isso garante a eles um repertório que seguramente será um diferencial no mercado de trabalho, né? Acho que o profissional de comunicação, que ele é restrito, né? Enfim, a experiência, restrito a simplesmente a teoria, ou que não agrega, que não tem um diferencial, né? Eu acho que ele vai ter talvez alguma dificuldade de encontrar o seu diferencial, o seu espaço ali no sol, seu espaço ao sol nesse mercado. Então, acho que viagem, criem experiências e é isso. Muito obrigado, André. Foi ótimo conversar com você. Obrigado e obrigado pelo convite, pessoal.